Pessoal do Café com Leitura e você, vamos dando continuidade ao livro O Poder da Presença, capítulo número 10. Assim funcionam as profecias autorrealizáveis. Temos uma expectativa sobre alguém e sobre como essa pessoa deverá se comportar. Aí a tratamos de modo a provocar os comportamentos esperados, confirmando assim nossas expectativas iniciais e assim por diante. Em um famoso artigo de 1974, psicólogos de Princeton apresentaram um par de experimentos sobre o poder autorrealizável da linguagem corporal. Os pesquisadores queriam saber se os responsáveis pelas admissões nas faculdades vinham inconscientemente adotando posturas corporais frias, distantes e desalentadoras. Por exemplo, afastando seus corpos dos candidatos, cruzando os braços e evitando menear a cabeça, ao entrevistar candidatos negros e, em caso positivo, como tais posturas poderiam afetar o desempenho dos referidos candidatos nas entrevistas. No primeiro experimento, entrevistadores brancos foram selecionados aleatoriamente para entrevistar candidatos negros ou brancos. De fato, ao entrevistar candidatos negros, os entrevistadores brancos fizeram uso de uma linguagem corporal fria e distante, e os candidatos negros foram vistos como tendo um desempenho pior na entrevista em comparação com os brancos. No segundo experimento, entrevistadores brancos experientes na capacitação de candidatos a emprego foram divididos em dois grupos e instruídos a utilizar uma linguagem corporal fria e distante ou calorosa e interessada. Eles foram então selecionados aleatoriamente para entrevistar candidatos negros e brancos. Os candidatos negros tiveram um desempenho tão bom quanto os candidatos brancos, quando os entrevistadores exibiram uma linguagem corporal calorosa e interessada. E candidatos dos dois grupos tiveram um desempenho igualmente sofrível, quando seus entrevistadores se comportaram de forma fria e desinteressada. Além disso, em ambos os casos, a linguagem corporal dos candidatos correspondeu à dos entrevistadores. Eles imitaram a postura dos entrevistadores inconscientemente, que é o que costumamos fazer em ambientes sociais. Em suma, nossa linguagem corporal, que em geral é baseada em preconceitos, molda a linguagem corporal das pessoas com quem estamos interagindo. Se esperamos dos outros um mau desempenho, adotamos uma linguagem corporal repelente e desalentadora. Naturalmente, as pessoas aceitam a deixa e reagem como é esperado. Mal. Como alguém poderia se destacar numa entrevista em tais circunstâncias? Quando nossa linguagem corporal é confiante e aberta, as outras pessoas reagem de forma compatível, reforçando inconscientemente não apenas sua percepção a nosso respeito, mas também nossa percepção de nós mesmos. Porque muitas abordagens populares de automudança falham e chegam a gerar o efeito contrário. Por que aderir ao autocutucar? Por que não assumir simplesmente o compromisso de mudar seu comportamento e daí cumpri-lo? Bem, assim como os primeiros esforços para reduzir o consumo de energia incentivavam as pessoas a fazer grandes mudanças, como isolar suas casas termicamente, nós também nos estimulamos a realizar grandes mudanças. Em ambos os casos, a tática decepciona. Um dos maiores culpados é a eternamente frustrante resolução de ano novo, envolta em armadilhas psicológicas que conspiram contra nós. Antes de tudo, as resoluções de ano novo são ambiciosas demais. Fixar metas grandiosas como só tirar nota 10 no colégio ou fazer exercícios 3 vezes por semana é um passo positivo em teoria, mas essas metas não são concebidas de forma
a permitir que avancemos rumo a elas. Dependem do sucesso de centenas de mudanças menores e não vêm acompanhadas de instrução passo a passo mostrando como chegar lá. Os resultados que imaginamos quando tomamos resoluções ambiciosas também estão distantes demais. Não conseguimos nos identificar com eles ou imaginá-los, o que torna difícil concretizá-los em nossa vida. E a longa distância até a meta fornece muitas oportunidades de falha ao longo do caminho, o que significa mais chance de desistência. Dizemos a nós mesmos que não adianta, afinal já estragamos tudo mesmo. Se decidirmos abruptamente ir à academia 3 vezes por semana, provavelmente fracassaremos quase todas as semanas, o que enfraquece na nossa eficácia, nossa confiança, nosso astral e nossa persistência. Como o trabalho de Carol Dweck demonstrou claramente, a concentração no processo nos incentiva a continuar nos esforçando, a continuar avançando e a enxergar os desafios como oportunidades de crescimento, não como ameaças de fracasso. As resoluções de Ano Novo são voltadas para resultados e, com frequência, pairam como ameaças, não incentivos. Cutucões, por outro lado, são eficazes por se concentrarem no como e não no que. Grandes resoluções também enfocam o lado negativo, as coisas ruins das quais queremos nos livrar, em vez de focar no positivo, as coisas boas que nos permitem melhorar. Não queremos ficar pensando todo dia em nossos pontos negativos. Isso é desagradável e pode ser desmotivador, mas pensar nas coisas boas que podemos melhorar ainda mais nos deixa empolgados e prontos para agir. Finalmente, as resoluções de Ano Novo podem acabar com a nossa motivação intrínseca, o desejo pessoal interno de tomar uma atitude, subestimando-o por motivadores intrínsecos. E décadas de pesquisas mostraram que isso pode dar errado, pois os motivadores intrínsecos, por exemplo, ganhar dinheiro e fugir de uma punição, nem sempre estão presentes. Na verdade, quando o objetivo envolve algo que realmente adoramos fazer, os motivadores extrínsecos podem acabar matando a motivação intrínseca. Por exemplo, eu sempre quis adotar a corrida como uma forma de exercício. Gosto da elegância da corrida, um único movimento gracioso repetido, equipamento mínimo, nada de academia. Pode ser praticado ao ar livre em praticamente qualquer lugar. Tudo isso me atraía. Antigamente, em quase todo ano, eu resolvia me transformar numa corredora. Na minha cabeça, um corredor era algo disciplinado, era alguém disciplinado, veloz e capaz de completar maratonas. Mas se você começa do zero, vai levar algum tempo até satisfazer esses critérios. E eu não conseguia aceitar isso. Ao enfocar o resultado, tornar-me uma corredora conforme minha definição, eu estava ignorando a realidade de que existe todo um processo intermediário. Toda vez que saía para uma corrida, ela era curta, lenta e dolorosa. Toda corrida parecia um fracasso. E eu não curti o processo no início. Na verdade, toda vez que eu precisava me tornar uma corredora, logo começava a odiar correr. Aquilo foi um problema de verdade. Qualquer motivação intrínseca que eu tinha morria rapidamente, porque os motivadores extrínsecos eram poucos e irregulares. Concentrada nos incentivos intrínsecos inalcançáveis, eu estava perdendo a oportunidade de me identificar com alguns incentivos intrínsecos e desenvolvê-los. Todos os anos eu desistia antes de fevereiro. Finalmente tentei algo diferente. Resolvi correr uma só vez. E se gostasse, correria outra vez. Correria apenas na velocidade e na distância que fossem confortáveis. E não tentaria correr quando sentisse cãibras, nem tentaria acompanhar meus amigos mais experientes. Abandonei por completo
as metas de longo prazo que eram grandiosas e distantes demais. E descobri um meio de transformar a corrida numa experiência positiva, algo que eu sentisse vontade de fazer. Descobri minha motivação intrínseca associando a corrida a algo que adoro. Viagens. Adoro viajar. Mas quando viajo a trabalho, não tenho tempo para ver ou aprender algo sobre o local que eu estou visitando. Com apenas uma corrida curta, eu poderia experimentar e ver um pouco de lugar a pé. Também aprendi que adoro correr em trilhas, percorrer caminhos na natureza. Não corro em alta velocidade quando faço isso, mas gosto de passar um tempo na floresta, de modo que não se trata de virar uma corredora. Em vez de enfocar o que eu ainda não conseguia, por exemplo, correr com alta velocidade, bem e de forma competitiva, eu estava me concentrando no que poderia fazer, enriquecer minhas experiências de viagens a trabalho e curtir a natureza. Inverti cada aspecto de como eu estava tentando cumprir minhas resoluções de ano novo. Corri alguma maratona? Nenhuma. Talvez nunca venha correr uma maratona sem problema, mas não desisti. E isso já é alguma coisa. Autocutucões. Uma intervenção corpo-mente é uma forma poderosa de se autocutucar, mas não é a única. Pesquisadores ao redor do mundo estão incentivando outros pequenos cutucões que podem fortalecer nosso bem-estar psicológico, mudar nosso comportamento e nos ajudar a concluir nossas tarefas. Em 2014, organizei com a minha colega Alison Brooks um simpósio intitulado Autocutucões, como ajustes intrapessoais mudam a cognição, os sentimentos e o comportamento, no encontro anual da Society for Personality and Social Psychology. Brooks, também professora da Harvard Business School, tem um interesse especial pelas barreiras psicológicas que impedem as pessoas de apresentar um bom desempenho. Isso resulta, em parte, de sua experiência como cantora talentosa que passou centenas de horas diante de variados públicos. Além de possuir uma presença de palco invejável, ela também reconhece como esse tipo de postura pode facilitar a boa liderança e percebe que a maioria das pessoas luta para encontrá-la durante uma apresentação. Portanto, ela resolveu procurar intervenções simples que pudessem ajudar as pessoas a superar esse medo do palco. Aviso, se você é fã do meme Keep Calm, provavelmente vai se surpreender com o que ela descobriu. Como quase todos sabemos, o medo do palco pode parecer uma overdose paralisante de ansiedade. E o que as pessoas recomendam que façamos quando estamos ansiosos? Dizem que a melhor das intenções que nos acalmemos. Contudo, esse pode ser o pior dos conselhos. A ansiedade é o que os psicólogos descrevem como uma emoção de alta excitação. Como já expliquei, quando estamos ansiosos, adentramos um estado intenso de vigilância fisiológica. Ficamos hiperalertas. Nosso coração dispara, suamos em bicas, nosso cortisol pode atingir seu pico. Todas essas reações são controladas automaticamente por nosso sistema nervoso. Ok, pessoal, por hoje é só. Peço a você que está me ouvindo e ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva agora, clica no sininho para você ser notificado toda vez que a gente subir um novo vídeo. Vejo você na continuação deste capítulo. Até lá!